Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 27, Pedi e Obtereis. E iniciaremos o programa de hoje de onde paramos no programa anterior, falando sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Allan Kardec destaca que, por exercer a prece, uma espécie de ação magnética, poderia-se supor que o seu efeito dependesse da força fluídica. Entretanto, o codificador do Espiritismo disse que não é assim que funciona. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe possa ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outras pessoas, com a ideia de que não é digno de ser escutado por Deus. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, e essa humildade é sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem felizes em incentivar. Repelida, só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade de Deus. Está, meus amigos, no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em conjunto tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porque é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa que seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras pessoas. Agora, vamos tocar em um outro assunto, em um outro ponto muito interessante. A questão da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados eles se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente até desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar,
como também abreviar os sofrimentos. Allan Kardec ressalta que há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Ora, meus irmãos, sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, nos lembra Allan Kardec, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de um mal incurável, deveria, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer tipo de alívio? Ora, devemos nos lembrar de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que nos foi cara em outra reencarnação, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E então vamos dizer, não havendo, segundo algumas pessoas creem, possibilidades de ser perdoado esse ente, nós lhes recusaríamos um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo qualquer que lhe seque as chagas? Não faríamos por ele o que faríamos por um galé? Não lhe daríamos uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão, segundo pensam essas pessoas. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Vamos combinar, né? Negar, neste caso, a eficácia da prece é o mesmo que negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. É negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. E essas pessoas ainda se fundamentam numa razão ainda mais especiosa: a imutabilidade dos decretos divinos. Eles dizem que Deus não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, o mundo careceria de estabilidade. O homem, como eles pensam, então, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Allan Kardec diz que, nesse modo de raciocinar, há uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, uma ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos.
Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. Para ele é inútil todo desejo de se melhorar. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo caso, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus, meus irmãos, é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Ela não estabelece para a pena, qualquer que seja, duração alguma. Ela se resume mais ou menos assim, conforme Allan Kardec registrou. Abre aspas. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Fecha aspas. E Allan Kardec conclui dizendo que esta é a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que, as mais das vezes, lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Bem, minha gente, trouxemos agora uma comunicação ditada por um amigo espiritual que se identificou como V. Monod. Essa comunicação foi proferida na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. E o título é Maneira de Orar.
Vejamos o que o amigo espiritual nos instrui a respeito deste assunto. Abre aspas. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como o fazem muitos: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: Sede bendito, meu Pai.
Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como o vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Fecha aspas. E para encerrar, meus amigos, trazemos algumas palavras de Santo Agostinho sobre a felicidade que a prece proporciona. Palavras que foram ditadas em Paris no ano de 1861. Ele diz assim, abre aspas, homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. E mais à frente, o benfeitor espiritual conclui dizendo: a vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura, tão rápida entre ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Fecha aspas.